Muito boa tarde, estamos no ar aí com a doutora Elisa Explica e nós vamos trabalhar hoje aí a lei de crimes cibernéticos, né? Vamos falar um pouquinho desse tema que é super importante aí. Bom, muita gente acha que a internet é terra de ninguém e nós sabemos que não é assim que funciona, né? A internet ela é um meio de distribuição, de transmissão de conteúdos e é válida para a internet toda a legislação que é válida também no ambiente físico. Então sabemos que o Código Penal é aplicável à internet, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à internet, então temos aí, né, toda a legislação vigente no nosso país aplicável ao espaço da internet. E aí, pessoal, nós temos um destaque, né, para a lei de crimes cibernéticos, a chamada Lei Carolina Dickmann, que em 2013, né, previu expressamente algumas modalidades de crimes que são praticados especificamente em meio virtual. Nada mais é do que essa legislação, tá? Do que uma atualização do Código Penal. Então temos ali uma lei que altera o Código Penal, tá? Essa legislação, e passa a prever algumas modalidades novas de crime no Código Penal, tá? Vamos a elas. A primeira, invasão de dispositivo informático alheio. Então, existe um crime que passa a prever a penalização, tá, daquele sujeito que é o famoso hacker, que invade o dispositivo alheio, com ou sem acesso à internet, né, para fins de capturar dados de segurança, né, utilizar indevidamente dados de terceiros, violar, fraudar as informações pessoais das pessoas, né, dos envolvidos aí e publicados, né, na internet. Então, toda vez que há essa invasão de dispositivo, né, informático, dispositivo alheio, fica caracterizado esse crime previsto na Lei Carolina Dickmann. E aí vem um probleminha que é a pena, muito branda, né? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A gente sabe que a pena de detenção é aquela em que o sujeito já começa no regime de liberdade vigiada, digamos assim, né? A detenção ela já começa com o sujeito solto de dia, preso à noite, né? É o regime semiaberto. E aí a gente sabe que na maioria das vezes a pena de detenção ela é convertida em pena alternativa, que pode ser uma prestação de serviço à comunidade, a doação de uma cesta básica, então muito suave, né? Muito suave. Mas temos a previsão do crime e isso por si só já é um avanço, tá, pessoal? Já é um grande avanço. Bom, existe um outro crime previsto pela Lei Carolina Dickmann, que é a interrupção ou perturbação de serviço informático. Então é aquele sujeito que causa uma pane, né, num determinado sistema, num determinado aplicativo, num determinado serviço de internet, que causa prejuízo a muita gente na medida em que ele invade um determinado sistema e tira esse sistema do ar, tá? Então a gente também sabe que isso acontece com muita frequência, né? Entra lá um hacker, um violador e simplesmente tira do ar aquele serviço. E aí muitas pessoas ficam prejudicadas. Nesse caso, a pena é um pouquinho mais alta, então a gente tem uma pena de detenção ainda, infelizmente ainda é de detenção, que é aquela que é convertida em serviços da comunidade, mas é uma detenção de 1 a 3 anos. Então já não falamos mais em meses, a gente fala em anos, né? 1 a 3 anos. Pode ser convertido em prestação de serviço à comunidade, mas é considerado um crime de maior gravidade, tá? E por fim, a gente tem um crime previsto na Lei Carolina Dickmann, que aí sim é um crime com uma pena maior, uma pena mais significativa, que é a de falsificação de documentos ou de documentos bancários, de dados bancários, falsificação de documentos em geral na internet, e que faz com que essa pessoa possa então utilizar os dados de outra pessoa para poder fazer compras indevidas. É a famosa clonagem, né? A clonagem de cartão de crédito, a clonagem de dados bancários, etc. Então esse crime, tá? Ele já prevê uma pena de reclusão, que é aquela que não pode ser convertida em prestação de serviço à comunidade, é a pena de cadeia mesmo, de 1 a 5 anos. Tá? Então a gente pode dizer que efetivamente na legislação, né, da Lei Carolina Dickmann, Lei de Crimes Cibernéticos, a pena mais grave, o tipo de crime mais grave é a clonagem, né? Depois a gente tem um intermediário que é a perturbação de serviços informáticos, quando uma página, por exemplo, é tirada do ar, e uma pena
pouco, muito branda, a meu ver, tá? Para invasão de dispositivo informático, que é o hacker, né? A invasão de um hacker num determinado sistema. Bom, temos uma novidade esse ano, tá? Que foi a edição de uma nova lei que outra vez atualizou o Código Penal, tá? Isso é desse ano, tem mais ou menos uns 2 meses, tá? Que atualizou, menos de 2 meses, atualizou o Código Penal para poder estabelecer penas mais graves para 2 tipos de crimes que já existiam e que foram adaptados para o ambiente digital. Isso é um muito grande avanço, é muito legal. O primeiro deles é o furto qualificado. Já existia essa modalidade de crime, né? Que na verdade é usurpar coisa alheia móvel, né? Então tirar alguma coisa de alguém, tá? E aí ele se tornou qualificado na medida em que ele é cometido por meio informático, ou seja, o furto de dados, bens, informações, senhas cometidos por meio da internet, tá? Se tornou um crime cibernético, né? Existe agora a modalidade do furto na internet, furto de bens que podem ser intangíveis, então que são igualmente importantes. E a pena é uma pena muito significativa, isso é que é o mais legal, é uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. Reclusão, aquela pena que necessariamente é cadeia, tá? Então nós estamos falando de um furto qualificado cometido especificamente em meio digital, furto de bens, bens intangíveis que são importantes para a pessoa, né, que tem esses bens na internet, tá? Então, por exemplo, né, ir lá e roubar senhas passou a ser previsto, tipificado, qualificado como furto, tá? Muito legal. E o outro crime é o estelionato, né? Que é ludibriar alguém para obter vantagem econômica. Esse crime já existia, é o famoso 171, é porque o artigo dele é o artigo 171, né? Do Código Penal, ele é muito famoso e ele passou a ter também uma previsão para o ambiente digital, né? Então, essa coisa do enganar a pessoa no ambiente digital passou a ser considerado crime e muito legal, porque a pena também igualmente alta de 4 a 8 anos de reclusão. Então, o estelionato é quando, por exemplo, o sujeito vai lá na rede social do outro sujeito, né, e engana, manda uma mensagem, um phishing, por exemplo, manda um link, né, malicioso, que é para a pessoa entrar, fazendo a pessoa acreditar que aquilo ali é o acesso a um e-mail, ou a uma oferta, ou a uma rede social, ou a um grupo, enfim, inventa-se uma historinha e manda-se um link para o sujeito através das redes sociais dele, ele clica nesse link e esse link tem um malware, tem um vírus, né? Enfim, e aquilo ali invade a máquina da pessoa e causa grandes prejuízos, tá? Então, ou mesmo faz com que essa pessoa libere senhas, informações que podem lhe causar um prejuízo financeiro. Então, gente, isso passou a caracterizar o estelionato, né? Ludibriar alguém nas redes sociais, na internet, nas plataformas digitais, para fins de obter vantagem econômica indevida, né? E a pena passou a ser muito grave. Então a gente entende, né, que essa nova lei deste ano, recente, ela vem complementar, né, a lei Carolina Dickmann, vem prever, adaptar crimes que já existem a essa modalidade informática e que isso é muito legal, tá? Porque isso mostra o quanto o ambiente digital está cada vez mais regulado, cada vez mais vigiado, cada vez mais trabalhado pelo poder público para que se torne seguro, para que se torne realmente um espaço de interação segura, para que a gente possa realmente confiar nesse ambiente digital como uma forma de socialização, de comércio, de relações jurídicas, de negócios, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter segurança digital. E esses crimes vêm trazer para nós essa segurança digital. Bom, pessoal, isso aí é uma pontinha aí dessa conversa, né? Sobre a lei de crimes cibernéticos. É um gancho para a gente continuar falando aí nos comentários. E é a primeira vez que a gente faz essa transmissão mais curta e nesse dia e novo horário, né? Terças-feiras, às 17h30. E eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar nesse dia, nesse horário, para ver aí como é que a coisa anda.